qualquer que seja a denominação cristã, há que se possuir uma doutrina formada sobre esse assunto. Não importa se é batista, presbiteriana, metodista, batista renovada, pentecostal. Toda denominação cristã tem uma doutrina formada sobre os dons do Espírito. Ou eles são contemporâneos, ou eles operam em nossos dias, ou eles morreram com o último apóstolo, ou é possível que alguns dons ainda estejam em operação. Depende da igreja, depende da denominação, mas tem que ter uma doutrina, porque é preciso se posicionar sobre isso. Toda denominação cristã se posiciona sobre os dons do Espírito. Válidos são para os nossos dias, não são válidos, não são para os nossos dias, ou é possível que alguns estejam operando ou não. Quando se fala, por exemplo, dos 5 ofícios, que eu chamo de ofícios e ao mesmo tempo de dons, homens dons, homens aqui no genérico, né? Homens dons, de Efésios capítulo 4, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Dependendo da denominação, só reconhece o pastor. Dependendo da denominação, reconhece o pastor e o evangelista. Dependendo da denominação, reconhece o pastor, o mestre e o evangelista. Dependendo da denominação, o pastor e o mestre são a mesma coisa e o evangelista é outra. Mas apóstolo, profeta, né? Apóstolo, profeta e evangelista são os 3 menos aceitos. Pastores e mestres, normalmente alguma denominação fala que é a mesma coisa. Mas Paulo fala de 5. Paulo não diz que é igual. A Escritura não está dizendo que um pastor é um mestre e que um mestre é um pastor. A Escritura não diz isso. Ao contrário, a Escritura separa os dons, as pessoas dons. Esses são os dons ministeriais, os ofícios, né? Que esses procedem de Jesus Cristo. Os ofícios, eu chamo de ofício para só diferenciar. Os ofícios ministeriais procedem de Jesus Cristo e os dons procedem do Espírito Santo. O Pai é o que é o dono de tudo isso. Mas os ofícios ministeriais procedem de Jesus e os dons espirituais procedem do Espírito Santo. Tem que haver essa distinção, ela tem que ser assim mesmo, para que a gente consiga entender as coisas, né? Senão a gente não vai entender nada, a gente vai achar que é tudo igual, né? E no fim não tem nada de igual. Existem as coisas organizadas para que haja a verdadeira compreensão da Escritura e como é que nós realmente devemos nos posicionar em relação a esses itens, ok? Quando a gente diz, isso não procede do Espírito Santo, isso não é dom do Espírito Santo, o Espírito Santo não age assim, nós não estamos blasfemando contra o Espírito Santo, nós estamos julgando aquilo pela palavra. Olha, na Escritura, por quê? Ora, nós, meus irmãos, precisamos, olha só que interessante, nós precisamos saber como fazer a diferença. Nós precisamos saber como julgar o que está diante de nós. Olha, porque se tudo for do Espírito Santo, vale tudo. Se tudo que a gente acha que é dom do Espírito Santo for, então a pessoa que faz adivinhação pode dizer que está fazendo pelo Espírito Santo. A pessoa que faz pega aquela varinha para achar água, né, que eu esqueço o nome daquela prática, né, vai achar que aquilo é o Espírito Santo. A pessoa que, por exemplo, pode pegar runas, tarô, cartas, isso e aquilo, e achar que é o Espírito Santo, porque vale tudo. Nós não temos referências, nós não temos como julgar, certo? Por isso que quando a gente, olha como Deus é sábio. Por isso que quando há uma manifestação espiritual, que nós ficamos em dúvida sobre se aquilo é do Espírito Santo ou não,
Para onde a gente tem que jogar aquilo? O que temos que fazer com aquilo? Filtrar. Filtramos como? Filtramos. Eu não trouxe a Bíblia para cá. Filtramos pela Escritura, porque a minha está aqui também na outra tela. Filtramos pela Escritura, porque aí a Escritura tira a dúvida. Agora, se nós não usarmos a Escritura para julgar, até mesmo a manifestação dos dons, nós vamos primeiro achar que tudo é do Espírito Santo e não é, podemos ser enganados. E segundo, nós não vamos ter nenhum tipo de referência para dizer se aquilo procede de Deus ou não. Ok? Então nós precisamos que a Escritura se torne o nosso padrão de julgamento, para saber se realmente aquilo é de Deus ou não. Por isso a gente enfatiza a busca dos dons. Não é proibido que os membros de nossa comunidade busquem os dons, mas fazemos uma ressalva. Não tem, a gente não enfatiza o exagero, porque a gente sabe que nem tudo é de Deus. O próprio Deus na Escritura todinha, já desde das Escrituras hebraicas até o Novo Testamento, sempre está nos ensinando. Olha, julga. Falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Olha, não despreze as profecias, mas retém o que é bom. Entendeu? Lá no Velho Testamento, se o profeta teve um sonho, teve isso, teve aquilo, fala isso. Se concretizar é de Deus, se não se concretizar não é de Deus. Eu não mandei esses profetas falarem sonhos mentirosos. O Senhor está sempre nos ensinando. Isso quando Deus fala isso, é para proibir a atuação dos profetas lá? Não. Quando Paulo fala isso, é para proibir que haja profecia na igreja? Não. É para que haja pureza. É para que haja limpeza espiritual. O dom está operando, glória a Deus, é do Espírito Santo, porque aquilo passa pelo filtro e a pessoa que dá aquela profecia não fica dizendo assim, mas Deus falou. Deus falou, tem certeza? Como é que a gente vai saber se Deus falou? Primeiro, se cumprir. Segundo, se for de verdade, verdadeiro. Tem que ser algo verdadeiro. Não pode ser uma ilusão. Já viu as profecias de Deus? Não tem nada de ilusão. Mesmo o Apocalipse não tem ilusão. Tem algo verdadeiro que vai ocorrer no futuro. Deus não, nas suas palavras proféticas, em suas revelações, Deus não fala de ilusões. Deus fala de verdades. E terceiro, a pessoa que fala tem que estar tranquila em ser julgada pela palavra. Para saber se é para ela mesma, para saber se aquilo que ela realmente falou procedeu de Deus ou não. Ela não tem que estar preocupada, ela tem que estar na realidade feliz por terem pessoas nos seus círculos de relacionamento que não aceitam o que ela fala totalmente como se fosse de Deus, mas que julgam o que ela está falando pela Escritura. Não rejeitam ela como pessoa, não rejeitam ela como irmão nem como irmã, mas aquilo que ela falou, olha, uma parte disso não está correto. E tá tudo bem, somos irmãos, nós te amamos, você tem a unção de Deus, você tem essa vocação, você tem esse dom, nós reconhecemos esse dom, esse chamado de sua vida, mas nesse ponto específico aqui teve uma palavra que não está de acordo com o princípio da revelação da Escritura. Simples, irmãos, isso é maturidade espiritual. Não, aí o que é que a pessoa quer? Quer falar e quer que não quer ser questionado, não quer ser julgado, não pode falar nada. Porque foi Deus quem falou. Que isso, gente? Deus não faz assim. Ainda mais usando instrumentos humanos. Deus sabe que isso ia dar problema. Ok? Vocês estão aqui comigo, né? Amém? Então a gente precisa ter maturidade na questão dos dons espirituais. Foi por isso que Paulo fez toda essa orientação. Maturidade. Se não houver maturidade, como é que a gente vai ter condições de saber se aquilo procede de Deus ou não? Amém? A ordem bíblica é que todos os crentes em Jesus busquem os dons espirituais. É uma ordem bíblica. É claro que você vai se identificar com um dom ou com outro. E também eu acho isso lindo. Deus vai dar uma pessoa, normalmente dos dons, não sendo algo muito extraordinário, que Deus tenha uma vontade muito específica em relação àquilo,
Mas normalmente Deus vai dar dons na vida da pessoa que estão associadas com o próprio talento natural dela, com o próprio estilo da pessoa. Imagina um dom do Espírito vir a pessoa não ter aquele talento, não ter uma tendência. Deus também sabe de tudo isso. A gente não fala contra dons, a gente na realidade deseja que os dons operem na igreja, mas de forma límpida, de forma clara, sem problemática. Ora, os próprios dons operando no meio da igreja já são uma certa dificuldade. Imagine se a gente deixar, ou se uma igreja permitir que eles operem sem nenhum critério, sem nenhuma referência, sem que aqueles que têm os dons sejam maduros suficientes para se permitirem serem julgados pela palavra. Eu sou profeta. Aleluia. Então, nós podemos julgar profetas? Sim, claro. Não julgamos a pessoa, julgamos o que ele diz. Nós amamos o profeta, nós amamos a profetisa, nós amamos aquela pessoa, é nosso irmão, tem unção, tem autoridade de Deus na vida dele, na vida dela. Mas nós estamos ouvindo o que ele ou o que ela está dizendo, e aquilo, claro que a profecia bíblica, ela não é escriturística. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que é profeta falando em nossos dias não vai dizer assim, e vós, porque vós recebeis muitos benefícios do Senhor, a ponto de estardes com as enxúrdias nas ilhargas, ó povo meu. Assim, não, sei lá, enxúrdia nas ilhargas tão gordinhos dos lados. Não é isso. A linguagem vai ser a linguagem dos nossos dias. A linguagem vai ser uma linguagem compreensível por nós, em nossa época, em nosso tempo. Então vai falar coisas com as palavras normais. No entanto, aquelas palavras, mesmo que não sejam escriturísticas, aquelas palavras não estão saindo do texto bíblico diretamente, mas elas não ferem o texto bíblico, não ferem a revelação de Deus, não interferem na crença, não criam uma heresia, não destrói. Vamos imaginar uma pessoa dizer assim, porque assim diz o Senhor, eu estou usando profecia porque é o mais usado, né? Também tem um dom de língua, certo? Mas ou o Senhor dizer a uma pessoa em específica, eu vou te abençoar a tal ponto de restaurar a tua vida, de você, meu filho e minha filha, sentar-se no Monte Sião, no retorno de Jesus Cristo para governar com ele sentado no Monte Sião. Isso é uma heresia tremenda. Tomou um texto, às vezes tomou uma expressão bíblica, mas falou uma bobagem. Como é que Deus vai dar uma promessa a uma pessoa qualquer que seja, um cristão, que vai sentar no Monte Sião junto com Jesus para governar no retorno de Cristo no milênio? As terminologias são bíblicas, mas para quem aquela terminologia está se referindo e aquela profecia não é bíblica, não é do Espírito Santo, foi da mente da pessoa. Ele confundiu suas leituras. Então é isso, julgar pela palavra. Porque a gente sabe que na Escritura Jesus governa sozinho, sentado no trono. A igreja e os justos da antiga aliança vão governar o mundo juntamente com Cristo, mas não vão sentar no trono de Cristo. Ninguém senta no trono de Cristo. Satanás não quis sentar no trono de Deus, se colocar mais alto do que o trono de Deus, caiu. Você viu o resultado do Lúcifer? Então nós temos que ter muito cuidado. Esse é o cuidado. Não é ficar ali milimetricamente tentando espizinhar, achar agulha em palheiro. Não é isso. É com naturalidade. Ouviu a palavra. Da mesma forma, gente, é o que é ensinado pelos mestres. Da mesma forma é o que é pregado pelos evangelistas. Da mesma forma é o que é ensinado pelos pastores. Da mesma forma é o que é ministrado pelos apóstolos. É igualmente o que é falado pelos profetas. Todos são diante
tudo é feito para a igreja, por causa da igreja, por amor à igreja. Quem julga é a igreja. E a igreja julga pela palavra. Então, a única referência que nós temos para saber se aquilo procede de Deus ou não é a Escritura. Sem a palavra. Agora imagina, você ter a Bíblia, mas não conhece ela. Aí a pessoa vai falar que usa um terminologia parecida com a Bíblia. E aí você vai lá e, porque tem uma terminologia parecida com a Bíblia, você acha que é de Deus, e não é assim. Ok? Bom, isso aqui, se a gente for falar aqui, as experiências vão se multiplicar, mas não é o meu objetivo. Vamos falar coisas mais gerais. Vocês entenderam até aqui o que eu estou tentando dizer? Quer dizer, nós desejamos que os dons estejam, porque nós cremos que os dons são para os nossos dias. Nós desejamos que os dons estejam operando na igreja. No entanto, nós fazemos a ressalva. Não apoiamos exageros, não apoiamos extremismos, não apoiamos heresias. Julgamos pela palavra a operação do dom. Mas a pessoa que tem os dons, ou o dom, precisa ser madura o suficiente para receber o julgamento. E não ficar zangada, vou sair da igreja porque disseram que eu não era profeta. Ninguém disse nada disso. Vou sair da igreja porque eu não posso falar uma coisa que Deus me revelou, que eles ficam julgando o tempo inteiro. É isso mesmo que vai acontecer. É isso mesmo que tem que acontecer. Amém, povo de Deus? Quantos podem dizer glória a Deus? Isso é maturidade. Não adianta ficar falando de dons do Espírito e não ter maturidade para operar neles. Não adianta ficar falando os dons, busquem os dons, queremos dons. E a igreja não ser madura. Ou quem recebe os dons não ter maturidade para entender que é natural que o julgamento ocorra. Porque tem que ser assim. Porque senão a igreja não pode ser enganada. A igreja precisa ser edificada. Os dons são para a edificação da igreja, para o proveito comum, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12. E quem é? É para a igreja. É para o povo. É para todos. Então você tem que dar o melhor. Os dons precisam estarem operando com excelência. Amém? Estão entendendo? Amém? Os dons têm que ser operados com excelência. A ordem bíblica é que todos os crentes em Jesus busquem os dons espirituais, e não seria inteligente desobedecer esse conselho das Escrituras, sob nenhum pretexto de exagero ou abusos cometidos nessa área. Por que muitas igrejas, muitos pastores não apoiam os dons? Porque olham os exageros. Gente, os exageros não podem ser regras para nosso atuar. Porque aquela pessoa usou errado, porque ela fez a revelação errada, porque aquela pessoa está levando o povo para o inferno lá com as revelações das trevas. Tá vendo? Os dons do Espírito não pode ficar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Os excessos, os exageros, os extremos não são a regra. Ok? Então não tenho desculpa de usar eu não posso usar os exageros para dizer que eu não quero que a igreja busque os dons. Certo? Quando somos maduros espiritualmente, buscamos e experimentamos os dons do Espírito com graça e alegria. O próprio Deus se alegra por ver seus filhos e filhas andando em sua vontade. Os dons são vontade de Deus. Todos os dons do Espírito Santo só podem fluir adequadamente e corretamente se estiverem recheados e plenos do amor de Deus. Saímos agora de como julgá-los. Agora vamos ver como operá-los com excelência. Como é que opera os dons com excelência? Pelo amor. Sem o amor, os dons são barulhos. Todos os dons do Espírito só podem fluir adequadamente e corretamente se estiverem recheados e plenos do amor de Deus. Paulo, quando escreve em 1 Coríntios 13 acerca do amor, não nos revela que o amor é um dom. O amor não é um dom.
Tem gente que pensa que amor é um dom do Espírito. Não. Né? Eu recebi o dom do amor. Nada disso. Todos recebemos o dom do amor de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amor é graça. Né? Mas sim que os dons devem ser operados com amor. Não ao dom do amor. O Espírito Santo me encheu de amor agora. Não existe isso. Amor, além de ser fruto do Espírito, é fruto e é graça de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso é amor. É a graça. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O fruto do Espírito. Dom do Espírito não é amor. Agora, os dons operam pelo amor. O amor é que traz a excelência na operação do dom. Sabe por quê, gente? Deixa eu terminar de ler isso aqui. O amor não é um dom do Espírito, é um fruto, como está escrito em Gálatas 5:22. Sem o amor descrito em 1 Coríntios 13, os dons são apenas manifestações barulhentas do espírito humano que não servem a nenhum propósito. Por isso, ao buscarmos os dons, ao mesmo tempo procuramos cultivar e viver o amor de Deus que também foi dado pelo Espírito em nós. Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é um dom, é a graça. O amor vem do mesmo Espírito que dá os dons. Por que o amor vem do mesmo Espírito que dá os dons? Porque o amor é o fruto do Espírito. Agora é interessante, por que tem que operar? Por que o canal, né, o mecanismo que traz excelência à operação dos dons é o amor? Para que a pessoa, ao ministrar por meio dos dons, vamos lá, profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, línguas, interpretação de línguas, discernimento de espíritos, dons de curar, operação de milagres e fé especial. São 9. Há uma lista de 27 em alguns casos, mas vamos lidar com esses 9 descritos em 1 Coríntios 12. Quando uma pessoa opera nesses dons, não importa o que ele está fazendo, ele não pode operar com dureza. Ele não pode operar, como diz assim, com rispidez. Como se esta pessoa que está com aquele dom fosse melhor do que as outras. Como se esta pessoa que tem o dom tivesse um poder maior, uma autoridade maior, ou como se ele fosse a única pessoa mais importante ali naquele ambiente porque ele está operando naqueles dons. Arrogância, orgulho, prepotência, autoritarismo, rispidez. Vocês estão entendendo? Se a pessoa estiver fazendo isso, envergonhando o outro, imagina Deus envergonhar as pessoas no pleno ambiente de culto, trazendo vergonha pública. Antes de acontecer uma vergonha pública a uma pessoa, Jesus já deu a ordem do que tem que ser feito. Antes da igreja conhecer o pecado de uma pessoa, Jesus já disse o que é que precisa ser feito. Primeiro você repreende o seu irmão, se ele profecia para isso. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Tem um segundo tempo, ainda tem um terceiro tempo. Aí, se não ouvir, leva para a igreja e expõe. Não se corrigiu, exclui. Essa é a disciplina do Senhor. Não precisa de profecia. As coisas de Deus, todas estão no lugar certo. Não precisamos atrapalhar. As coisas de Deus são organizadas. Não precisamos bagunçar. As coisas de Deus são organizadas.
não precisamos bagunçar. Para disciplinar é uma coisa, para corrigir é uma coisa, para exortar é uma coisa, para excluir da igreja, do ambiente, tem um caminho, um processo. É um processo estabelecido, onde a pessoa se torna ré, espiritualmente falando. Dons são outra coisa. Dons são operados pelo amor. Às vezes, é claro que dependendo do caso, o dom vai operar com exortação, para trazer temor naquele ambiente, naquele lugar ou na vida daquela pessoa. Mas isso não significa que quem está falando tem rancor dentro de si. Isso significa que aquele que está sendo usado pelo dom é arrogante. É diferente. Vejam como tem que ter cuidado para se operar nos dons. Certo? Ok? O amor vem do mesmo Espírito que dá os dons. Gente, esse é um princípio espiritual maravilhoso. Escreve aí. O amor vem do mesmo Espírito que dá os dons. Isso é um princípio tremendo, não é? Escreve aí. O amor vem do mesmo Espírito, com letra maiúscula, né? Que dá os dons. Amém ou não? Escreve aí. Estamos indo para o encerramento, gente. Não precisamos ter pressa. Tenho dito isso para vocês. Não precisamos ter pressa para estudar sobre dons, ser e dons do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Temos a vida toda. O conhecimento sobre o Espírito Santo é o conhecimento sobre Deus, é o conhecimento sobre Jesus. O conhecimento sobre Deus não se esgota. Escrevam aí, gente. O amor vem do mesmo Espírito que dá os dons. E também escreva aí: o conhecimento sobre Deus não se esgota. Vamos encerrar com essas duas frases. Amém? Vamos encerrar com essas duas frases. O conhecimento sobre Deus, né? Não de Deus, mas é sobre Deus, não se esgota. Vamos encerrar com essas duas frases. Quem está aí comigo, escreve aí. O amor vem do mesmo Espírito que dá os dons, e o conhecimento sobre Deus não se esgota. Quanto mais tempo você passa em Cristo, quanto mais tempo você passa na igreja, quanto mais tempo você passa com Deus, quanto mais tempo você passa com a Escritura, gente de Deus. Eu não consigo entender uma pessoa que passa anos e anos e anos na igreja e não melhora. Anos e anos e anos e anos no ambiente da igreja, louvando a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus ali nos ministérios, nos departamentos que precisam. Passam anos, a pessoa não melhora, fica amarga. É alguma coisa errada. Não tem, não? A pessoa passa anos e anos e anos na mesma igreja, em sua igreja amada, naquela que Deus lhe colocou. Porque pode acontecer da nossa comunidade não ser a igreja amada de uma pessoa, e aí Deus levá-la para aquela que ela vai ficar e que vai ser aquela igreja do amor da vida dela. E da mesma forma pode ser que Deus traga as pessoas para a nossa comunidade, né? E que aqueles ambientes locais foram apenas um momento de proteção espiritual, e que hoje em nossa comunidade a comunidade vai ser a igreja do amor da vida dela. Então eu estou falando para aqueles que agora sabem que sua igreja local, na igreja que eles participam, é o amor, é um dos amores da vida dela. Não é possível. Gente, isso tem uma coisa errada. A pessoa agora sabe, essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja, eu amo a minha igreja. É aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou servir a Deus. O que minha igreja precisar, eu estou aqui. Disposto. O que os meus pastores precisarem, eu estou aqui. Disposto. Essa é minha igreja, é a igreja do meu amor. Eu amo os meus pastores, eu amo a minha igreja. Ela não é perfeita.
ela é composta de gente. Gente é imperfeita, gente tem defeitos. Mas eu não levo em consideração nada disso, porque eu amo a minha igreja. É aqui que Deus me colocou. É o amor da minha vida. Quer dizer, entre todos os seus amores, sua esposa, sua família, né? A igreja é o amor da minha vida também. Faz parte desse bloco que não pode ser destruído jamais, do amor da minha vida. Agora eu vou passar aqui anos e anos e anos, 10, 20, 30 anos na minha igreja. Não tem esse negócio de passar 20 anos na igreja e sair para outra, né, gente? Isso não existe, né? A não ser nos casos que eu acabei de mencionar aqui, tá? Né? Mas imagina, uma pessoa passa 20 anos numa igreja e descobre que aquela igreja não é o amor da vida dela. Tem alguma coisa errada com a pessoa, não com a igreja. Porque durante 20 anos a pessoa não... Certo? Então imagina. Você descobre que aquela é a tua igreja. Aí você vai servir com o que precisar, com o que a igreja precisar, com o teu dinheiro, tuas ofertas, teus dízimos, teu tempo, teu dom, teu amor, tua paixão, teu serviço. Se precisar de alguma coisa, você está lá. Se precisar de que você disponibilize um tempo, você está lá. Se precisar que naquele departamento, mesmo que você não tenha o dom para aquilo, mas você sabe que você pode suprir aquela necessidade naquele momento, naquela função, naquele departamento, você vai lá e faz. É tua igreja, é o teu amor. Aí você vai passar anos nessa igreja, a vida toda nessa igreja, e você não melhora, e você não tem mais paixão, e você não tem mais amor por Deus, e não cresce teu amor, não cresce tua paixão, não cresce teu serviço, não cresce teus dons, não cresce nada. Você fica amarga, crítico, criticando tudo e todos, tentando achar onde é que está erros. Tem alguma coisa errada com você. Ora, essa é tua igreja, Deus te colocou aí. Isso eu não estou falando só para quem está na comunidade, estou falando para quem está em qualquer outra igreja, seja Assembleia, Batista, Presbiteriana, Metodista, Pentecostal, seja como for. Deus te colocou aí, essa é a igreja do teu amor. Agora você vai servir a essa igreja no que precisar, com tudo que você tem, inclusive com teu dinheiro, teu tempo e teu dinheiro. Você vai servir com tudo a essa igreja, porque você faz isso por amor à igreja. Porque Deus não te colocou na igreja para você não servir a igreja. Deus te colocou na igreja, né, para que você sirva a igreja, porque Jesus amou a igreja. E se Jesus amou a igreja, se você pertence a Jesus, você também tem que amar a igreja como Jesus amou a igreja. Jesus amou a igreja morrendo por ela, diz Paulo. Maridos, amem a igreja como Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela. As pessoas usam isso apenas para os maridos e esquecem que Jesus, o modelo é o que Jesus fez. E o que Jesus fez? Ele morreu pela igreja. Separar esta palavra da anterior não cria uma heresia. Isso é um princípio espiritual, além do próprio texto. Jesus Cristo morreu pela igreja. E se eu sei que Jesus morreu pela igreja, eu não estou disposto a servir a minha igreja pelo resto da minha vida? Eu não melhoro? Eu fico pior? Eu me sinto mais amargo, mais amarga? Me sinto mais crítico, mais crítica, da pior maneira? Sim, me sinto uma pessoa que não quer fazer nada, não quero agir, não quero atuar, não quero ajudar. Tem alguma coisa errada com a pessoa. Os anos se passam e ao invés dela ter mais paixão por Deus, os anos se passam, ao invés dela ter mais amor pela Escritura, os anos se passam, ao invés dela ter mais amor e mais serviço pela igreja, piora? Tem alguma coisa errada. Tudo isso aqui tem a ver com dons e com o fruto, com a pessoa e com o selo do Espírito Santo? Sim. Se nós não compreendermos o alicerce sobre o qual estamos andando, a gente não entende nada ao nosso redor. Nós precisamos compreender o alicerce.
Nós precisamos saber onde estamos andando, sobre o que estamos andando, sobre quem estamos falando, sobre quem estamos construindo a nossa vida espiritual. Ok?